Olá, doutora! Olá! Tudo bom? Boa noite! Seja Boa- muito bem-vinda! Obrigada. Obrigada pelo convite aí, por poder te conhecer, teu trabalho também. Fiquei super Igual! animada, muito feliz aí de estar conhecendo você também agora, mais uma pessoa para agregar aí as minhas equipes, né? Porque a gente não pode trabalhar sozinho, né? Com certeza. E Eu, mais do assim, que eu nunca a sou gente muito sabe disso. feliz. Eu sou muito feliz porque eu tenho assim muitas boas pessoas, bons profissionais que trabalham comigo, sabe? Assim, não só na parte da questão de autismo, de alterações de comportamento, né? Que aí a gente pega às vezes nas crianças maiorzinhas, mas também com os bebezinhos, os recém-nascidos que têm problema de amamentação, né? Então a gente tem uma equipe bem bacana, isso é muito legal. E aí a nossa querida Vivi Rimes, ó, que é a Você tá cheia de fono. fãs aqui. Vivi. A Vivi Rimes, ela é a fono da equipe Educar e Saúde, do nosso Ah, simpósio, né? Nós vamos ter uma surpresa para o fim da nossa live aí, isso. mas eu já queria Deixa eu só aproveitar. Fala, apresentá-la, que aí a gente vai falar do tá. simpósio e da surpresa. Gente, convidem bastante gente, porque hoje tem surpresa e a surpresa tá boa. A doutora Fabiane caprichou hoje na surpresa, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Doutora Fabiane Durão é médica pediatra e homeopata com foco de trabalho em desenvolvimento infantil e Neonatologia. neonatologia e amamentação. Trabalha com homeopatia também para doenças neurológicas e comportamentais como o autismo. Além, eu acho que esse aqui é o melhor currículo de ser mãe de um lindo autista. Esse é o melhor currículo que uma mãe pode ter, né, É com doutora? esses que a gente aprende mais. Com Santos de certeza. casa, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Pode ficar à Obrigada, Flor. vontade. Lembrando que ontem nós tivemos uma dentista aqui falando de saúde Sim. bucal para as pessoas com TEA, e ela também é dessa área da homeopatia. Então, assim, foi uma coincidência feliz de Ótimo, podermos tratar desse assunto também hoje. Seja muito bem-vinda e fique à obrigada. vontade. Assim, infelizmente a gente não tem tantos dentistas homeopatas, né? Mas assim, e os dentistas homeopatas, eles conseguem grandes feitos, assim, né? Principalmente com a questão comportamental, né? E lidar com criança é muito complicado, né? Para a gente como médico, né? Examinar uma criança, às vezes é difícil, porque ela não quer deixar. Quando ainda tem uma questão comportamental, aí você tem que ter aquele jogo de cintura, né? E aí eu Isso. fico imaginando você pedir para a criança abrir a boca e a chance dela te dar uma dentada, né? Então, assim, você tem que ter todo um jeito com essa criança e, obviamente, aí a gente pode lançar mão das medicações homeopáticas exatamente para tentar regular mais a questão do comportamento da criança, né? As questões de agressividade, ansiedade, né? Isso daí ajuda muito. Aham. Então, É, a homeopatia, ela é uma aliada nessa questão comportamental, doutora? sim, sim. Exatamente porque, assim, dentro da forma como eu trabalho com a homeopatia, eu vou explicar um pouquinho como que foi essa minha trajetória, né? Como que eu acabei indo um pouco mais pro autismo, que na verdade isso foi muito antes até do meu filho nascer, né? Nossa. Eu fiz durante 6 anos, acompanhei o ambulatório do Dr. Fábio Bolognani, que ele começou a fazer pesquisas com homeopatia em pacientes neurológicos, principalmente com os distróficos musculares, né? E daí, que eu falo que a minha mestra, né, nesse campo, a doutora Georgia Fonseca, Foi ela bem citada também ontem. então
Então a colega de ontem também conhece ela, é. A Georgia trilhou aí o caminho dela em cima da... Ela também é pediatra generalista, mas ela também, por conta da filha dela, que é mais velha que o meu, ela pegou desde aqueles primórdios aí, quando o autismo começou a ser mais um pouquinho mais falado aqui no Brasil, mas quando eu fui trabalhar com ela, ainda estava muito nebuloso. Os autistas eram... Quem era diagnosticado como autista eram aqueles mais graves, né? E aí, enfim, e existia uma dificuldade muito grande também de dar esse diagnóstico, porque, enfim, você tem uma infinidade, né, de questões, né? Tem esquizofrenia infantil, várias outras coisas que, pela antiga classificação, né, psiquiátrica, né, do DSM-5, isso daí foi mudando, né, ao longo dos anos. Então, o autista, normalmente as pessoas só sabiam que era autista aquela criança grave. Então, os casos leves era mais assim, era aquela história daquela criança esquisita, aquela criança estranha, né? E aí, na verdade, às vezes ela não tinha um tratamento, era uma criança que tinha uma dificuldade de socialização, que ficava assim no cantinho dela na hora do recreio, né? Às vezes, no máximo, conseguia ter interação com uma criança, ou tinha uma dificuldade muito grande de se expressar, né, por conta que é um dos critérios, né, do diagnóstico de autismo, esse atraso na fala, que hoje em dia é uma das coisas que eu mais pego no consultório, assim, que às vezes me deixa muito aflita, a questão do atraso da fala. E aí a gente tem várias hipóteses, né, para essa questão. Umas que tem assim, um pouco estímulo às vezes dos pais, né? Principalmente se a criança está com menos de 2 anos, ainda não foi para a creche, é uma criança filha única, não convive com primos e tal, é só ela com os pais, ou no máximo mais os difícil avós. identificar. Isso, e aí assim, e aí a criança, ela na verdade é como se ela não sentisse tanta necessidade para se comunicar. Às vezes ela só aponta, pega, puxa a mão do pai ou da mãe, vai lá para a geladeira, aponta o que quer, pega, e obviamente os pais vão nessa dinâmica, né? Então acaba que essa questão da falta de estímulo é uma das coisas que a gente tem visto muito hoje de atraso de linguagem, né? E também a questão do uso das telas, né? Depois que se colocou, né, essa exposição muito grande que a gente tem hoje em dia, celular, tablet, e aí, infelizmente, muitas crianças, enfim, às vezes por falta de orientação mesmo dos pais, ou porque, obviamente, são pais que trabalham muito, e aí, enfim, chega em casa tarde, ainda tem que fazer comida, arrumar casa e tal, e aí pega para a criança ficar quietinha ali, toma o tablet e fica aí olhando, né? E aí não existe uma troca. Uma E aí, com interação. isso, você começa a ter esse atraso na linguagem. E aí, às vezes você pega crianças com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que não falam palavra alguma. É só e aponta ou pega o braço de um dos pais, enfim, dos cuidadores, para poder levar e conseguir aquilo que ele quer, né? E assim vai. Então, assim, durante muito tempo, eu sempre, assim, nessa minha trajetória da pediatria, eu sempre escutava muito aquilo assim, porque cada criança tem seu tempo, né? Ou então, assim, a criança não sentou no momento que deveria sentar, demorou para andar. Não, ainda não falou. Não tem problema. Olha, tu começa a conversar e tal, mas não tem problema, né? Quando for para a escola, ele vai começar a falar. Pois é. E aí, às vezes... Agora, assim, claro que a gente sabe que uma das coisas que ajuda realmente muito, principalmente para esses casos de crianças, como eu falei, né? Do filho único e tal, né? Dos pais de primeira viagem. Às vezes, quando você consegue colocar essa criança, se é só um atraso, só uma falta de estímulo, muitas vezes você consegue. Quando você coloca essa criança numa creche, a coisa flui, Sim. né?
E às vezes... Quando não é TEA, né, doutora? Sim, quando não é TEA, quando realmente é só falta de estímulo, quando a criança não tem questão neurológica nenhuma, psiquiátrica nenhuma, então você consegue deslanchar, né? Às vezes isso também está associado com uma dificuldade de mastigação, uma dificuldade de deglutição, né? Então, assim, são várias questões que acabam que, para o pediatra, normalmente o que eu vejo que sempre chega primeiro é o atraso da linguagem. Claro que você tem os casos de alteração de comportamento, que você já vê também desde cedo, mas acho que o grande boom, pelo menos que chega no meu consultório, ou dos meus pacientes que eu vou acompanhando desde bebês, eu costumo ver isso. Então, assim, já é uma coisa que eu fico ligada desde cedo. Ó, a criança está com 1 ano, às vezes eu fico até meio neurótica, assim. Tem 1 ano, ainda não está falando nada, nem um blá blá blá, né? Não tem aquela comunicação, eu já começo para os pais. Vamos embora. Vamos embora, vamos fazer uma interação melhor aí com seu filho, bota para ele olhar para sua boca, vamos conversar, imitar bichinhos, para ver se isso sai, né? E aí, muitas vezes, a gente já encaminha também logo para fono, para poder já dar um auxílio inicial para a gente. Né? Assim, A pelo gente menos... já tem uma participação, Sim, doutora. estou Pode vendo falar? aqui, da Carol. Querida Fala. Carol, obrigada pela participação, querida Carol. Não podemos esquecer como a intervenção precoce é determinante para o melhor desenvolvimento dessa criança. Então, quanto mais precocemente os atrasos forem tratados, mais benefícios ela terá, com certeza. Isso, assim, foi ótimo, Carol, ter falado nisso daí, porque uma das coisas que eu peço para os meus pacientes, quando a gente começa, né, as consultas, digamos assim, bebezinho que nasceu comigo e tal, a gente vai indo, eu uso um outro tipo de critério que sai do que o Ministério da Saúde preconiza ou até do que a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda para consultas pediátricas nos 2 primeiros anos de vida. Eu normalmente gosto, no primeiro ano de vida, de ver a criança todo mês, e no segundo ano de vida dela, ver mais ou menos a cada 2 ou 3 meses, dependendo da evolução que essa criança tem nesse primeiro início, né? De 1 ano a 1 ano e 6 meses. Por quê? Exatamente para eu poder pegar aquele iniciozinho de atraso e já encaminhar para o terapeuta que vai me ajudar nesse trajeto. Você vê, quando foi mês passado, aconteceu isso comigo, com um paciente meu. Eu percebi que ele estava com umas questões sensoriais, bebezinho, né? Estava com umas questões sensoriais e aí, enfim, eu orientei os pais e tal. Eu falei, olha, mas vou encaminhar vocês para uma colega minha, que ela é fisioterapeuta, também tem uma noção muito maior, assim, até dessa questão de estimulação precoce, para ela ver e ver o que ela acha, orientar vocês, e se a gente precisar de mais alguém com alguma questão mais minuciosa, a gente vai atrás. E olha, foi batata, foi uma sessão com ela, e quando foi esse mês, o menino já veio outro. Impressionante, foi muito legal. E aí a gente justamente fala assim, como que é bom? Porque se você passa isso daí, aí passa, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses, essa criança já pode estar com um atraso muito maior, e aí às vezes você precisar de muito mais sessões, e aí vem toda aquela questão. É um gasto financeiro, é tempo, né, tem a questão da criança, enfim. E com os pais que trabalham, então a gente tem que sempre levar isso em consideração. E é isso, né? exatamente isso que a querida Carol está falando aqui. Foi uma experiência dela, né? Questionei a necessidade de fono e fui tirada praticamente de louca. Aos 24 meses, por insistência minha, fui a um neuro e saí de lá com diagnóstico de TEA totalmente a contragosto da pediatra. Então, realmente é o que a senhora está falando, né? Quanto antes a gente identifica e encaminha para os profissionais, é melhor. Eu só queria perguntar, a senhora faz parte de uma equipe, né? Sim. De profissionais.
Isso, Sim. só para a gente passar aqui para as pessoas, né? A doutora Fabiane é da equipe Educar e Saúde. Saúde. Isso. Então, gente, aqui no Instagram, olha só, quando terminar a live, vocês Olha vão que é que eu. seguir Deixa eu lá. ver se vai dar certo aqui que eu fiz. Ah, ó, chega Tá só um dando para pouquinho para ler? trás. Aí, ficou legal. Gente, printa A a letra tela. ficou torta, gente, É porque isso porque aqui você tem que escreveu ao escrever de trás contrário. para frente. Eu vi. Eu falei assim, hoje eu vou tentar fazer para ver se dá certo, ó. Muito bom. Ficou Coloca legal. novamente, aí vocês printem a tela. @equipe _ educar e saúde. Tudo junto, educar e saúde. Daqui a Isso. pouco eu vou pedir para alguém colocar aqui também, doutora. Mas Sim. eu tô sabendo aí que tem um seminário esse final de semana. Nós vamos ter um simpósio Ai, sábado. simpósio. O Simpósio. dia todo vai ser online, ao vivo. Esse simpósio a gente está organizando desde o ano passado. Eu com a Vivi Rimes, que está aí assistindo a gente, que é a nossa fonoaudióloga, que é quem está fazendo a coordenação geral. Tem a psicopedagoga Jaciara Santos e a nossa pedagoga, que agora é internacional, Viviane Barreto, que está agora trabalhando em Portugal, foi convidada para trabalhar lá. E ela Olha vai que fazer legal. a aula dela diretamente de lá. Aí nosso simpósio, que era nacional, agora virou internacional, né? Foi Beleza. muito E quais são os bacana. temas que vão ser abordados, doutora? Então, nós vamos falar sobre inclusão escolar. Né? Então, assim, eu vou falar da parte de como que a pediatria pode ajudar enfim, para os professores, para orientar os professores de quando que a gente pode pensar que a criança está tendo algum problema, né? Como que eles podem fazer para buscar ajuda, para orientar os pais, falar com coordenação, né? E aí nós vamos ter também musicoterapeuta, as meninas, vamos ter a Silvana Frota, que é fonoaudióloga, ela vai falar do PAC, né? Um exame também que a gente usa aí no auxílio para diagnosticar, aí botou certinho, a equipe do Cara e Saúde. Enfim, vamos ter o dia todo, também falar sobre professor de educação física também vai falar sobre essa questão de como você pode, através da atividade física, ajudar na inclusão escolar. Então, assim, são vários profissionais que vão falar das suas experiências para o tema de inclusão, né? Isso é Que é muito muito bacana, importante. gente, porque é online, então todo mundo pode participar, né? Isso, do Brasil Agora, todo. dia 19, o dia Isso. todo, né? De 9 às Ó, 5 aí, o ó. pessoal tá passando o De serviço botou aí, ó. aqui. Primeiro simpósio online, ao vivo, de educação e saúde, um olhar clínico, pedagógico na inclusão escolar. Então, eu vou deixar por enquanto para vocês anotarem aí. Aí vocês entrem aí no final, quando a gente terminar a live, equipe _ educar e saúde, tem as informações lá. Também podem entrar em contato, né, com a doutora Fabiana, Isso, com a equipe Educar e Saúde, que isso. Que eles a vão gente dá passar as todas as informações. informações. Oi, Bia. Bia aí também, grande odonto aí. Tem tempo que a gente não se vê, né? Que bom. Olha que legal. Temos fono, pediatra, musicoterapeuta, Isso, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, pedagogo, professor de educação física adaptada. Uma equipe maravilhosa para a gente profissionais falar um de pouco ponta. de inclusão escolar. Isso. A Vivi Rimes, que é a nossa fono, colocou aí também o Instagram dela. Quem quiser já tirar dúvidas e tal, pode mandar para a gente pelo direct que a gente vai mandar todas as. Como fazer para fazer inscrição e tal, e mandar todas as informações, tá? Gente, e principalmente você que é pai, mãe, familiar, você tem filho, aí não importa se é criança, se é adolescente, que esteja na escola, é um tema importante para você, é um tema importante para os profissionais de educação, mas também para os profissionais da saúde. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas é voltado para educação, mas os profissionais da saúde têm que estar em parceria com
com os profissionais da educação e com os familiares. Eu falo Exatamente. que é um tripé que Isso. funciona, né, doutora? Isso daí é exatamente o que eu vou falar na minha aula, para a gente chamar atenção para isso, né? Eu acho que tem que ter, assim, infelizmente, eu não tenho tantos colegas que têm essa visão para a questão da educação, mas isso está muito ligado, gente, porque se você tiver uma boa educação, você vai ter boa saúde, né? Até porque a gente está justamente aqui fazendo uma live para ajudar na educação, trazer informação para as pessoas, exatamente para quê? Para a gente poder buscar uma boa saúde, um desenvolvimento bacana para os nossos, para os filhos dos outros, para os seus alunos, né? Para os seus clientes, pacientes. Então, assim, e outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, e também isso vai ser dito no simpósio, sobre a questão de preconceito, de bullying, né? Então, Sim. exatamente, o preconceito acontece por quê? Porque a gente desconhece, Isso. né? Então, você desconhece como que aquela criança autista pensa, como que o cérebro dela funciona. Isso faz muita diferença. Quando você começa a entender, quando a gente fala, quando a gente mostra alguma situação, quando você entende mais ou menos como que a criança pensa, que eles entendem muita coisa no concreto, fica muito mais fácil você fazer trabalhos pedagógicos, né, para que a criança possa entender melhor as questões na escola, né, e para os pais mesmo no dia a dia, né? Isso é muito importante. Depois que eu comecei a entender melhor como que funciona, né? Essa coisa assim mais regradinha, mais certinha e muito para o concreto, que é muito difícil para eles entenderem o abstrato, a coisa flui, assim, até assim, a minha comunicação com o meu filho, com os meus pacientes, para eu poder passar para os pais, nossa, foi infinitamente melhor. A coisa flui, né? Uhum. E a comunicação é um aspecto até diagnóstico, né? Para os Sim, casos de sim. TEA. E aí eu Uhum. sempre digo, como a gente está falando de um espectro, que a palavra justamente quer dizer isso, uma diversidade, a gente precisa também de uma diversidade de Isso. profissionais, de Uhum. pessoas, para poderem dar esse apoio que o DSM-5 fala, né? De acordo com a Isso. necessidade de cada pessoa. Por É. isso é importante a gente estudar, a gente trocar informações, conhecimentos científicos e ampliar a nossa rede de apoio. Isso. Nessa pandemia agora, eu pude conhecer muitas famílias e que sempre vêm reportando: olha, que legal que você está trazendo profissionais, que você está trazendo informação, conhecimento, e meu filho, e a gente procura ajudar, procura encaminhar as pessoas. Então, Uhum. assim, é esse trabalho que a gente tem que fazer. Sim. A união de todos é que vai fazer a diferença na vida. Eu chamo de todo mundo de meninos, dos nossos É. meninos. Isso, é. E aí, assim, sobre a questão do diagnóstico também, uma coisa que até assim, né, como a gente agora começou também a falar de inclusão, o que eu acho que às vezes eu tenho assim, um pouco de dificuldade, principalmente nos casos dos autistas leves, para fazer com que os pais entendam que às vezes, infelizmente, né, ou melhor sendo, de que você tenha que esperar algum tempo para a gente ver como que a criança vai responder às terapias para você poder chegar a um diagnóstico de fato. Uhum. Hoje em dia eu tenho vários colegas também acabam me encaminhando crianças que eles ficam na dúvida do que possa ser, mas eles também ficam com receio de já mandar para um neurologista, porque assim eles sabem que eu tenho como já poder passar orientações e ver qual seria o melhor caminho a seguir, né? Nesse primeiro momento. Ou até mesmo já conseguir falar assim, não, olha, eu acho que realmente a gente está na hora de ir no neurologista mesmo, para poder
ver se a gente já consegue um diagnóstico, né? Porque o que que acontece? Principalmente nos casos leves e quando tá cedo, enfim, assim, uma criança com entre 1 ano, 2 anos de idade, às vezes até 3 anos de idade, você tem, às vezes, essas coisas assim, tem um atraso de desenvolvimento, às vezes a criança demora para andar, outras vezes ela tem essa questão da fala, né? Chega com 1 ano e 6, ainda não está falando nada. E aí, às vezes, aí os pais falam assim, não, mas ele é muito agitado. Ou então, ah, não, ele é uma criança muito birrenta. Nossa, não tô dando conta com esse comportamento dele. Então, assim, sinais que nos levariam, obviamente, a pensar que possa ser, claro, um caso de TEA, Aham. mas que às vezes você tem que lapidar essa. É como se a gente era aquela. Antigamente que a gente catava feijão, né? Então a gente tem que ficar catando esse feijãozinho aí para ver o que, que vai surgir. Então a gente tem que ver como é que é a dinâmica familiar para, né, com essa criança, né? Como eu estava falando antes, se às vezes é um filho único, se pode ser que seja uma criança, né? Que é o que a gente fala, chama assim, a criança mais mimada, que tem todo o suporte, todo o apoio de uma família, que você tem pais, avós de um lado, avós de outro, Dinda, Dindo, que podem, enfim, oferecer tudo para essa criança e aí ela realmente não precisa se esforçar para nada, né? Que na verdade isso tudo leva ao desenvolvimento dela, né? Sua Aham. autonomia e seu desenvolvimento. Então, você às vezes tem que ir lapidando isso daí. E aí o que que eu vejo? Quando eu pego alguma criança que não é aquela criança que você olha assim, você fala, ah, não, esse daqui não tenho dúvidas que esse daqui, se não for teia, tem focinho, o rabinho, né? Aquela coisa do porquinho, né? Mas eu pego muitas crianças que a gente só tem um atraso e você não consegue dar um checkmate. E Uhum. aí, como é que eu faço? Como a gente estava falando, né? Eu vou em caminho para os profissionais naquilo que eu estou vendo. Às vezes eu pego uma criança que nem sempre tem um atraso de fala, mas tem umas questões sensoriais muito importantes, ou então teve um desenvolvimento neuromotor que não foi tão adequado, né? E aí você vê, não, poxa, os pais estão estimulando, tem um irmão mais velho, e aí, assim, bom, então vamos lá. E aí eu faço assim, aí às vezes eu já vou, mando para o físio, mando para o TO, ou para o Isso. psicólogo, ou psicopedagogo, né, para o fono. Então eu já vou tentando ver, e aí eu explico para os pais, olha, vamos esperar um pouco, vamos fazer esse início aí de terapia para também uma outra pessoa com uma outra experiência de vida, Uhum. no Outros foco que ela olhares, tem, né? e no foco do trabalho dela, ela vai conseguir ver outras coisas que eu não estou vendo. Ou então não, eu falar, olha, Fabi, olha, eu acho que assim, tipo, fez, sei lá, 1 mês de terapia, olha, eu acho que ele tá bem legal. Deixa ele voltar aí na consulta contigo para você ver o que você acha, me dá um retorno e assim a gente vai trocando. E aí acontece aquilo. Tem muitas crianças que às vezes você faz aquele estímulo inicial, ou às vezes bota numa creche. Tem muitos também, né? Tem muitos pais que dizem, ah, não, só vou botar depois de 3, 4 anos, porque a mãe às vezes, ah, eu não trabalho, então o pai também tem um horário muito tranquilo, a gente consegue ficar com a criança, mas aí, quando chega nessa questão que eu vejo que está faltando um estímulo a mais, aí eu começo a dar uma puxada, assim, né? Dando um empurrãozinho. Vamos botar na creche, bota no horário pequeno, pelo menos, né? No horário mais Aham. curto, para a gente ver como é que essa criança vai evoluir. Porque aí, às vezes, isso daí, sem você precisar de outros Sim. terapeutas, a criança já flui, né? Aham. É o que Então, você falou. assim, Se for só um atraso, ela vai, ela vai na deslanchar. interação com os colegas, com seus pares, ela vai deslanchar. Agora, se não, porque muitas mães me questionam isso. Mano, mas colocar na escola resolve? Eu falei, muitas vezes, se for TEA, não, Uhum. né? Até porque a escola também, a creche, enfim, tem que estar preparada também para esse olhar.
porque às vezes não vai acontecer o desenvolvimento, mas os profissionais que trabalham ali, por conviverem com família, com crianças Exatamente. daquela idade, já vão falar, ué, mas o João tá muito diferente da turma, né? E começa Sim. a alertar também, né? Exatamente. E assim, isso é muito bacana que eu tenho visto os professores hoje em dia têm buscado por conta própria mesmo deles, né? De exatamente porque eles têm visto isso cada vez mais, assim. Sim. Infelizmente, a gente está tendo um aumento na prevalência do TEA, né? Nos estudos de 2018, foram vistos uma criança a cada 59. Isso é muita coisa. Se a gente for pensar numa escola grande, aonde você tem, às vezes, turmas de 40, 50 alunos, de duas a cada três turmas, você vai pegar uns dois alunos aí. Uhum. E, na verdade, assim, isso tende a crescer. E aí muita gente me pergunta, mas por que está crescendo tanto? Tem várias teorias, né? Tem a teoria da questão genética mesmo, né? Que eu acho que é assim, um ponto fundamental. Inclusive, assim, eu sei que tem vários laboratórios aí que têm investigado bastante sobre a genética, né, do autismo. Mas Uhum. assim, o que eu vejo mesmo da minha experiência cada vez mais é multifatorial. Não dá para a gente levar em consideração um ponto, mas eu acho que também assim o olhar, né, do médico generalista, o pediatra, mudou. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem investido nisso, na questão do diagnóstico precoce, né? Tem Sim. orientado mais a gente para ter esse olhar, né? Então, tipo assim, desconfiou, tá achando que tem alguma coisa, ou então teve um atraso em qualquer questão, qualquer marco do desenvolvimento que você tenha visto, encaminha logo. Ah, não sabe qual profissional vai encaminhar? Então encaminha para o neuro, encaminha para o psiquiatra infantil, né? Que, na Uhum. verdade, são as duas especialidades dentro da pediatria que dão o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico de TEA, ele é dado pelo neuropediatra ou psiquiatra infantil. Né? Na verdade, o que o pediatra generalista faz, ou no caso eu que sou pediatra de desenvolvimento, é você fazer uma triagem e aí Uhum. você já começar a ver e é aquilo que eu te falei, normalmente eu deixo para encaminhar quando eu tenho quase certeza que ou então quando assim eu já esgotei as minhas possibilidades de estimular essa criança e não tive o progresso que eu queria ver. Uhum. Entendeu? E no seu encaminhamento, você faz um relatório para o médico também já ter uma noção ali do que ele precisa pesquisar? Ou você só faz um encaminhamento, vamos dizer, mais simples? Depende muito da situação, né? Por exemplo, como eu trabalho com muita gente amiga que, né, assim, que pensa como eu, então eu tenho a minha galerinha preferencial, né? E aí normalmente eu já falo com a mãe, olha, vai na doutora Fernanda Guedes, que é a minha neurologista pediátrica aí, que eu amo de paixão, é a neuro do meu filho e trabalha excelentemente com comportamento infantil. Vou até colocar aqui, acho que ela não está aí não, que ela também está enrolada. Ela é do Escola Sem Neura. Olha que legal. Vou Aqui botar no aqui, ó. YouTube, ou aqui no Instagram, É, Escola. e Já aí, botei. assim, a gente, normalmente, quando eu já desconfio de alguma criança, eu vou e aí já, enfim, dou contato para a mãe, depois já falo com ela, olha, te encaminhei, fulaninho de tal, tô achando que tem isso e aquilo. Enfim, aí a gente vai traçando o nosso caminho, né? Às vezes eu já mando para ela, já mando para o fono, já mando para o TO, e aí eu falo, olha, mãe, vai lá, conversa com ela, vê se ela tem outras indicações de terapia para você fazer também, para começar com seu filho, para a gente ver o que vai surgir daí, né? Uhum. E normalmente, assim, a gente tem um êxito bem bacana com essa questão. Porque é aquilo, né? Trabalhar sozinho não dá.
Não tem a Com menor certeza. condição, não tem. E a questão sobre a terapêutica familiar, que eu acho muito importante, é que isso eu falo como mãe de Teia e como uma médica pediatra que tem acompanhado várias famílias já há muitos anos. E aí é aquela história do momento do diagnóstico, né? Isso é muito complicado e às vezes acontece que a notícia ruim começa comigo, né? Muitas vezes a notícia ruim começa comigo. Porque também, o que acontece? As terapeutas que me conhecem, né, que assim, trabalham comigo, a gente fala que trabalha junto, mas cada um está no seu canto, mas a gente, né, Entendi. trabalha Em conjunto. interdisciplinariamente. E Aham. aí, elas já fazem assim, às vezes elas já percebem alguma coisa na criança, e aí elas falam, olha, vai na doutora Fabiane e tal, para ela tem um olhar diferenciado, vai poder te dar umas orientações melhores, ver o que a gente precisa fazer mais para ele, até para não ter que já dar a notícia mais chata, né? E aí, às vezes, aí chega a mãe para mim e tal, e aí, às vezes, assim, o que acontece? Mesmo eu não podendo dar o diagnóstico, mas o fato de suspeitar, eu tenho obrigação já de falar alguma coisa, né? E Aham. aí, assim, essa é a parte que sempre me deixa, assim, reticente e é uma coisa que eu vejo muito durante a consulta, o que eu posso falar para essa mãe, até onde eu posso falar, né? É complicado, porque, assim, eu tenho uma colega que a filha dela tem uma paralisia cerebral, e ela falou uma vez assim: ah, mas poxa, eu queria que tivessem me falado logo, desde o início, que minha filha tinha, né? Até tipo, sei lá, para eu ter a noção disso de uma vez por todas. Mas a grande verdade é que, assim, na minha prática, em todas as situações, não só no TEA, em tudo dentro da clínica pediátrica, e isso, assim, eu acredito que todas as minhas colegas que trabalham com outras questões terapêuticas, com certeza sentem isso também. A gente não está pronto para ouvir determinadas coisas em determinados momentos. Não é toda hora que você pode chegar e falar assim, olha, eu suspeito que seu filho tem autismo, né? Você tem que sentir quando que a pessoa está preparada. Então, assim, nem sempre eu posso falar isso, posso fazer isso de uma tacada, né? Alguns casos dá, você vê que a mãe está aberta, até porque a mãe já chega para você falando, olha, doutora, será que ele não tem autismo, não? Cada vez mais, né? A gente Porque vê elas já fuçam tudo, entendeu? Hoje em dia isso. você tem muita informação, então vai, procura no Google com uma amiga, pergunta se ela vai professora, né? Aham. A Tati que entrou aí agora é uma mãezona minha, que ela é professora de Oi, classe Tati. como é que é? Não é fundamental, não, é educação infantil. Ela é professora de inglês, né? E aí Ah, que legal. ela já foi professora de algumas pacientes minhas também, né? Então já também está nesse meio aí, né? E aí é isso, você vê, cada vez mais a gente tem visto essas crianças. Elas têm chegado para a gente com diversas, não só TEA, né? Várias outras questões, né? TDAH, questões comportamentais mesmo, né? O TOD, que é aquele transtorno. é, eu sempre Opositor esqueço. desafiador. Opositor Opos- desafiador. Cada E, vez e aí, mais comum, assim, com mais diagnóstico, né? é, Agora. A gente tem recebido mais nas escolas também. sim, Fabiane, deixa eu só te falar uma coisa. Antes da gente terminar, a gente falou que a gente tinha uma surpresa. sim. E aí, qual é a surpresa? Conta pro pessoal. Vou Qual é a surpresa que falar. você trouxe pra gente? Nossa, olha, Então, o pessoal que me segue ama surpresa, gente. Atenção! atenção, atenção. Olha só, nós vamos fazer um sorteio de uma inscrição para o nosso simpósio de inclusão escolar, que vai ser agora nesse sábado, de 9 às 17. É online, ao vivo.
Então vai ser aquele dia todo lá. Nós vamos sortear, eu aqui com a nossa querida Mara aí, que vai me ajudar aí nesse sorteio, que está ajudando a gente aí da equipe Educar e Saúde a divulgar o simpósio. Nós vamos fazer um sorteio de uma inscrição, né? E aí Conta eu aí vou pra gente, explicar como é Mara, que como é que vai você vai ser. fazer? Me Ó, ajude. quando terminar a live, mas não é muito rápido, porque vocês sabem que eu demoro. Mas assim, o mais rápido que eu puder, eu vou postar aqui, tá? Aqui na nossa página, aqui no Mara Rúbia RN. Vou postar, vou fazer a postagem do post do simpósio. E escrito sorteio com as regras. Então, as regras do sorteio vão ser as seguintes, mas vai estar tudo escrito lá, não precisa anotar. Primeiro você tem que curtir o post, eu vou postar e você vai dar o seu like. Aí depois você vai ter que, se você não me segue, você vai ter que me seguir. Se você não segue, @equipe _ educar e saúde, ah lá, vão ter que seguir nós dois, né? Os dois no Instagram e marcar 2 pessoas, tá? Que não sejam fakes, tá, gente? Pessoas como nós, assim. E aí a minha dica é profissionais da saúde, educação, familiares, porque o simpósio está muito bacana, como a doutora Fabiane falou. A doutora Fabiane falou. A gente eles vão falar sobre a inclusão escolar em vários aspectos. Vai ter terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, educador físico. Decorei tudo. Então, Oi. todo mundo reunido falando de inclusão escolar. E você não pode perder. Então, quando terminar aqui a live, eu vou fazer a postagem, você vai curtir, vai seguir, @equipe _ educar e saúde, tá lá, ó, printa a tela. Quem não me segue, vai me seguir e marcar 2 pessoas, tá? Aí, se você quiser concorrer, você vai fazendo isso mais vezes. Vai marcando 2 pessoas, 2 e 2. Sexta-feira a gente vai sortear, né, doutora Fabiane? Isso. Eu vou fazer o sorteio aqui. É um sorteio randomizado pela internet. A gente tem todo o meu filho que sabe fazer esse sorteio, a gente vai fazer. Mara, Eu você é vou super filmar. tecnológica, viu? Eu vou filmar, a gente vai colocar lá no Equipe Educar e Saúde. Vamos colocar aqui Mara Rúbia RM. E aí vocês já vão entrar em contato com a doutora Fabiane Durão, com a equipe dela, com Educar e Saúde, né? Equipe Educar e Saúde. Aí vocês passam os dados de vocês para vocês terem a inscrição homologada para participar sábado, dia 19, o dia todo. Tá? De 9 da manhã às 17 horas. Vai ser um simpósio super bacana, tá bom? Então, assim que terminar, a gente vai fazer isso aqui e vamos bombar. Esse simpósio vai ser muito bom, doutora. Muito bom, vai ser muito bom. A gente fez com muito carinho, preparei uma aula assim, muito bacana para poder explicar para todo mundo como que a gente pode fazer para ajudar, né, as crianças na questão da inclusão, né? E até essa questão do diagnóstico, que às vezes é uma coisa que atrapalha um pouco na inclusão do aluno, porque tem algumas escolas que elas, para poderem fazer o material adaptado, elas necessitam de um diagnóstico, de um laudo médico, né? E Uhum. isso, assim, a gente vê que na prática isso não precisa, exatamente por causa disso. Às vezes é uma criança que está com alguma questão familiar que está fazendo, né, ela ficar mais embotada ou ela ter alguma dificuldade escolar importante. E aí, na verdade, não tem, né? Assim, a criança não tem nenhuma questão patológica, né? Então a gente tem que ficar atento para isso também, né? De pedir às escolas para poderem abranger um pouco mais isso, não ficar naquela questão de laudo, poder deixar entrar o psicopedagogo, o psicólogo, a fono, o TO, o físio dentro dessa escola
exatamente para poder auxiliar mais esses Isso. professores, né? Isso é muito importante, assim, é um dos nossos objetivos também de fazer esse simpósio é para isso também, para poder a gente conseguir ampliar mais essa questão da inclusão, né? E infelizmente esse ano a gente acabou tendo um problema maior nisso, até eu acho que assim, das pessoas quererem entender melhor, porque a questão social ficou prejudicada, né? E a Sim, inclusão está sim. muito ligada com isso, né? Mas Aham. a gente fez uma live, né, semana passada, as nossas duas Vivis fizeram uma live falando também sobre isso, né? De como você como que tá essa questão da criança ter aula online, né? E aí, assim, é muito importante a gente ficar de olho nisso daí, né? E aí, enfim, para fechar, que a gente estava falando sobre a terapêutica familiar, essa questão de quando você vai falar o diagnóstico para os pais, né? Tem todo um processo. Óbvio que ninguém vai aceitar tudo muito bem, porque a gente sempre projeta o nosso filho como ser mais perfeito, né? Tudo você, assim, eu que trabalho com gestante, né, com recém-nascido, eu vejo muito isso, assim, às vezes, de antes de você engravidar, você planeja aquilo tudo, então você faz aquele mundo maravilhoso de uma gestação boa, um bom parto, um filho que sempre vai ser perfeito para a gente, não importa, né? Quais as questões, porque nenhum de nós é perfeito, todos nós temos nossas deficiências. E a questão é assim, a gente aprender a lidar com a diferença do outro, Sim. né? Aham. Ter mais Porque tolerância, né? isso, exatamente. E eu acho que assim, isso a gente faz um mundo melhor, né? Então, os pais, quando recebem o diagnóstico, a gente tem que ter muito carinho, muita atenção, porque você vai Isso. passar pelo momento de luto, né? Aham. Eu tenho assim várias, não muito pais assim que vieram me procurar, mas às vezes assim na própria escola do meu filho, ou relatos de outras mães que falam, das mães que são professoras, né? Também de alunos que elas trazem isso para mim. Eu tenho um aluno que assim tá na cara que a criança é TEA, ou enfim, tem qualquer outra questão neuropsiquiátrica e os pais não querem enxergar. Já fizemos diversas reuniões com eles e a coisa tá difícil, né? E aí foi aquilo que a querida Carol falou no início, né? Você acaba não conseguindo fazer um tratamento precoce ou uma estimulação precoce, né? Enfim. Então, eu tento sempre ter um traquejo de poder conduzir, e assim, e a gente precisa se tratar, né? Não adianta focar só na Só na terapêutica do criança. filho. Aham. E assim, gente, é impressionante. Quando a gente se trata, as crianças melhoram muito, E a muito. gente tem muitos depoimentos aqui. Eu sempre faço lives com as famílias e um dos depoimentos é justamente esse. Se a gente cuida de quem cuida, as coisas vão. A gente não vai Foi. romantizar, dizer assim, vai Sim. ficar tranquilo. Não. Mas se Não. você está bem, já vai ser de outra forma, né? Já vai ser de Sim. uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila. E você vai poder dar a atenção e o suporte que o seu filho precisa. Você sabe Isso. que você está acolhido por outros profissionais, Uhum. né? Então é muito melhor. É muito importante. Doutora Fabiane, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, porque nosso tempinho está acabando, Acabando. mas gostaria de agradecê-la imensamente e desejar todo sucesso para o simpósio e na sua vida profissional e para a equipe Educar e Saúde, que eu tenho certeza que é uma equipe nota 1000. Show. Ó, muitíssimo obrigada, querida. Um prazer imenso te conhecer. Como a Vivi falou ali, você conduz brilhantemente bem a live. É ótimo porque a gente vai aprendendo, né? Assim,
fazer lives era uma coisa assim difícil para mim, gravar vídeo, essas coisas eu sempre tive muita vergonha de falar em público, né? Mas a pandemia chegou e falou assim, não tem jeito, como que você vai, né, Agora enfim, você tem que fazer divulgar tudo diferente. e isso é. E aí, assim, e é importante. E eu comecei a fazer as lives principalmente para os pais dos meus pacientes, né? Para levar informação. Porque eu sempre, às vezes, eu via que eu ficava falando sempre a mesma coisa para eles de determinados assuntos. E eu falei, gente, por que que eu não chamo as profissionais que trabalham comigo para explicar isso de uma forma, né? Sim. Aham. Melhor. E aí, tudo aquilo que eu falo, que às vezes entra, sei lá, 20, 30% só, eles vão poder ver e rever. E assim foi muito Quantas vezes? bacana, né? Foi muito bacana, porque aí a gente aprende, e aí tem lá, as meninas vão, assistem, tiram dúvida comigo nas consultas também. Então, acho que isso da gente fazer a live é muito legal, porque de você poder levar informação para as pessoas de uma forma geral e, obviamente, você poder conhecer mais gente, as pessoas poderem conhecer teu trabalho, isso também é Sim, muito importante, né? esse é o nosso papel também. Sim. Muito, muito obrigada mais uma vez. Muito sucesso. Depois a gente pode marcar para vocês dizerem como foi lá. Posso convidar Sim, também os outros profissionais da sua equipe, tá bom? Muito joia, meu amor. obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos que tiveram aí presente com a gente. Fiquem até o final, vejam Isso, aí eu o vou explicar sorteio agora que de novo, Mara porque vai tem gente fazer. perguntando. Explica aí então, Mara, explica para o pessoal ouvir. Então tá bom. Obrigada, doutora Fabiane Um Durão. beijo, meu amor. Muito Beijo, agradecida. querida. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Então, pessoal, sorteio aqui na nossa página aqui do Instagram, @mararubiarn. Se você tá aqui, é esse o local do sorteio, tá? Daqui a pouco, quando terminar, eu vou postar aqui o flyer do simpósio e as regras do sorteio, tá? Então, para você ser sorteado, ou para você concorrer ao sorteio, você precisa primeiro dá um like aí nesse post que eu ainda vou postar, gente. Não postei, tá? Quando terminar aqui, você vai ver. É um flyer do simpósio, tá? Você vai ver, tá lá o simpósio. Aí a gente colocou sorteio e a gente colocou as regras. Então, quais são as regras? Dá um like, um joinha, né? Um coraçãozinho ali, né? Nesse flyer. E aí você tem que me seguir, se você não me segue, e seguir @equipe_educar e saúde. Tem que seguir nós dois, tá? E você vai marcar duas pessoas, o arroba de duas pessoas que você conhece. Familiares, profissionais da saúde, da educação, pessoas que possam se interessar por esse tema do simpósio, tá? Então você vai marcar para a gente socializar e divulgar esse simpósio para o maior número de pessoas que a gente conseguir até sábado. Então, vou postar agora e o sorteio vai ser sexta-feira, depois de amanhã, tá? Então, a gente não tem muito tempo. Aproveita, terminou a live, eu vou... Me dá uns 5, 10 minutinhos, que eu sou um pouquinho devagar, mas aí você já começa ali a dar o seu like, a me seguir equipe_educar e saúde, marcar duas pessoas e você já está concorrendo. Sexta-feira, a gente vai fazer o sorteio. Vou passar lá para o pessoal da doutora Fabiane, vou passar para ela. Eles vão divulgar nas redes sociais e eu também. E a gente vai divulgar o vencedor ou a vencedora na live de sexta-feira, tá bom? Essa live fica gravada aqui. Amanhã ela vai para o meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Se você quiser saber mais sobre o meu canal, aqui na minha bio, você clicou, vai direto para o meu canal do YouTube. São mais de 140 vídeos, tá? Você vai ali pelos títulos, vê o que te interessa, assiste, dê o like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal para você receber as notificações. Se você quiser o material que as pessoas, que os nossos convidados socializam aqui, eles estão lá no meu Telegram, também na minha bio, só você clicar lá. Amanhã a live é comigo.
Nós vamos falar de habilidades básicas. Amanhã, às 18 horas, habilidades básicas aqui na nossa live, tá bom? Combinado? Então, muito obrigada a todos que seguem a doutora Fabiane, muito obrigada a todos que acompanharam, tá? Aos meus seguidores, desejo sorte para todo mundo, mas tem que se inscrever, porque quem não se inscreve, quem não participa lá das regras, não ganha, né, gente? Para ganhar, e outra coisa, tem que seguir todas as regras para você ganhar, tá bom? O sorteio, Isso. Boa noite para todos. Ah, esqueci de falar. Às 20 horas tem uma live, tá? Desafios para a inclusão escolar. Vou falar sobre beleza. isso. @Espaço Devir. Hoje, às 20 horas. Olha Espaço aí, Devir. Nós vamos falar de inclusão. Beijo, beijo. Até amanhã. Beijo. Tchau, doutora. Obrigada. Obrigada.